Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou o Beto Souza e hoje nós vamos refletir aqui, nós vamos ver uma matéria sobre o que está acontecendo que Frei Gilson está virando alvo de disputa entre direita e esquerda. Para quem já sabe, né, para quem conhece, ou então quem não conhece, Frei Gilson, ele acaba, de tempos para cá, ele virou um fenômeno na internet por fazer lives no período da madrugada, normalmente um horário que está todo mundo dormindo, e aí ele faz esse desafio de fazer oração no meio da madrugada. E isso tem acabado levando bastante pessoas. Vamos verificar essa matéria aqui do jornal Gazeta do Povo, que é de ontem, né, essa matéria, que aí diz, ontem, dia 11 de março, aqui diz o seguinte: ao bater os próprios recordes com o número de visualizações nas redes sociais, Frei Gilson consolida-se como um fenômeno bem-sucedido das redes sociais. Somente no YouTube, as transmissões do religioso da Ordem dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo durante a madrugada chegam a reunir 1.300.000 espectadores simultâneos, ultrapassando a marca de 4 milhões de visualizações posteriormente. Com essa crescente popularidade, o sacerdote passou a ser alvo de ataques da esquerda, que o rotulou como conservador. A grande exposição fez com que vídeos antigos do religioso fossem resgatados no intuito de gerar críticas. Em um deles, Frei Gilson afirma que a mulher tem como missão auxiliar o homem, o que apavorou grupos feministas. Em outro, gravado com a esplanada dos ministérios ao fundo, ele reza para que o país seja libertado da ditadura, da fome e da guerra do comunismo. No início, na visão da esquerda, pedir que o Brasil seja liberto do comunismo seria um mau uso da religião pela política. A matéria do jornal Gazeta do Povo, né, o Gazeta do Povo, levantou três motivos principais pelas quais a esquerda tem atacado o Frei Gilson. Primeiro, ele se tornou um fenômeno nas redes sociais. A cada período de oração, Frei Gilson conquista um público ainda maior com suas transmissões ao vivo. Na última segunda-feira, dia 10, ele, na live, reuniu impressionantes 1.300.000 espectadores simultâneos, um salto significativo em relação aos primeiros vídeos, que contavam com cerca de 70 mil. Pulou bastante. O crescimento exponencial da audiência é particularmente notável durante a quaresma, tempo de 40 dias em que os católicos tendem a rezar com mais empenho. A tendência é que o número de fiéis aumente durante a Semana Santa, período que antecede a Páscoa e é o ápice do ano litúrgico para os fiéis. O impacto digital do religioso também é visto em seus números de seguidores. Só no Instagram, por exemplo, 7 milhões e 600 mil pessoas acompanham o Frei Gilson. No YouTube, o número é de 6 milhões e 500 mil. Aí tem um outro ponto, diz que a esquerda teme possível influência do religioso em 2026. Com seu perfil conservador e seu crescente prestígio que extrapola o meio religioso, Frei Gilson passou a ser visto com preocupação pela esquerda, especialmente diante de uma possível influência para as eleições de 2026. Em julho de 2024, o sacerdote participou do podcast Inteligência Limitada, também no YouTube. Sua participação levou o apresentador Rogério Vilela a se emocionar em um episódio que teve 6 milhões e 800 mil visualizações. No final do ano, durante o especial de Natal, organizado pela Brasil Paralelo, Vilela chegou a testemunhar sua conversão na presença do Frei. Em fevereiro de 2025, Frei Gilson também esteve no programa Pânico, na Jovem Pan, ampliando ainda mais o seu alcance. Os ataques recentes motivaram figuras como o do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a usarem suas redes sociais em defesa de Frei Gilson. Até mesmo o deputado federal André Janones, do PT de Minas Gerais, criticou a própria esquerda pelos ataques, alertando que essa postura poderia prejudicá-los nas eleições de 2026. Aqui diz: primeiro foi o livro Café com Deus Pai, livro mais vendido do país há 4 anos, com 9 vezes mais vendas que o segundo colocado. Agora o Frei da Igreja Católica. Incrível como a arrogância do nosso campo se sobrepõe, mesmo com impopularidade, uma derrota cada vez mais real em 2026.
escreveu Janones no X, que é o antigo Twitter. Nas eleições de 2022, a aproximação do PT com a base evangélica foi uma estratégia importantíssima para fortalecer a imagem do presidente Lula. Na reta final do segundo turno, Lula chegou a divulgar uma carta pública ao povo evangélico. No texto, então, o candidato defendeu a liberdade religiosa, direito ao culto e à pregação, além de afirmar que era pessoalmente contra o aborto. Outro ponto também, que diz aqui na matéria, que Frei Gilson é contra diversas pautas da esquerda, inclusive o aborto. Frei Gilson tem se posicionado firmemente contra diversas bandeiras defendidas pela esquerda, como comunismo, feminismo, aborto e o casamento homossexual. Entre aspas, porque para mim é inadmissível um ser humano dizer que vai nascer e que vai morrer no ventre da sua mãe. Isso é um absurdo, porque a vida não está na mão do ser humano e agora é o ser humano quem diz que vive e que morre. A vida está nas mãos de Deus, diz o religioso durante uma missa. Além do aborto, o religioso já defendeu publicamente a importância da liberdade de expressão, pauta que tem sido alvo crescente no debate político entre representantes da direita e da esquerda. Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Quem quer ter uma única voz precisa barrar as outras que são conflitantes, ressaltou o Frei em uma de suas entrevistas. Outro tema que gerou reações foi a sua posição sobre o casamento homoafetivo. Questionado se a Igreja Católica deveria celebrar essas uniões, o religioso citou o trecho do catecismo que diz que, em caso algum, devem ser aprovadas. O sacerdote ressaltou, no entanto, como as pessoas homossexuais devem ser recebidas com respeito e sem discriminação e que devem viver a castidade. Posicionamentos como esse reforçam sua influência entre os cristãos e tendem a intensificar os ataques da esquerda, que vê nele o potencial em se tornar uma voz influente no debate cultural. E aí, gente, o que você acha dessa matéria, né? Você acha que a esquerda está certa em se posicionar, né? Em achar que o Frei Gilson é uma ameaça? Ou então, não tem nada a ver, não é ameaça nenhuma? Coloca aqui, deixa nos comentários, participe aí com a gente para poder a gente saber qual a sua opinião, beleza? Eu só acho o seguinte, eu penso assim, que muitas das vezes a Bíblia, eu estou citando um caso que foi aonde gerou toda a repercussão sobre a mulher ser auxiliar. Eu concordo que a mulher tem que ser auxiliar, só que, num seguinte ponto, a mulher tem que ser companheira, a mulher tem que participar nas decisões da casa. Não é simplesmente o homem ter a cabeça, acha que vai decidir tudo, e a mulher fica ali só respondendo sim, benzinho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O casal tem que participar junto. Quantas e quantas vezes, nos dias de hoje, nos dias atuais, quem acaba sendo a principal base financeira da família é a mulher e não o homem. E por causa disso, o casal vive bem, né? Agora, muitas das vezes a Bíblia é muito mal interpretada, ou então tem pessoas que acabam puxando as interpretações para si próprio. Isso tem que ser tomado certo cuidado. Essa é a minha opinião. Eu não estou falando que a mulher tem que ser submissa no termo de submissão, o homem manda, bate, entre outras coisas. Tanto é que a gente sabe muito bem que, às vezes, por causa desses certos trechos bíblicos, que acontece muito caso de violência doméstica. E não é isso que a gente quer. Tá certo? Agora, comente mais coisas. O que você acha do Frei Gilson? Você acha que ele está sendo um bem para o público? Ou você acha que ele é uma ameaça, como algumas pessoas dizem? Colabore com o canal, tá aqui embaixo na descrição. Ó, gostou do conteúdo? Colabore com o canal através da chave Pix canalbetosouza@gmail.com. Você vai estar me ajudando bastante. Um grande abraço e até a próxima.